Você já ouviu as histórias daqueles que falam com a inocência da criança, mas carregam a sabedoria dos ancestrais? Oni beijada a todos, e hoje vamos relembrar os caminhos de Pedrinho, o guardião travesso que ensina com riso, de Joãozinho, o pequeno sábio que cura com palavras simples, de Mariazinha e Joaninha, que transformam dor em esperança, e de Rosinha, cuja pureza ilumina até os corações mais endurecidos. Pedrinho nasceu em uma pequena cabana no interior, cercado de matas verdes e pelo canto constante dos pássaros. Sua família era humilde. Os pais trabalhavam de sol a sol na lavoura para garantir o sustento da casa, enquanto ele passava a maior parte dos dias cuidando de sua irmãzinha mais nova e ajudando a avó em pequenas tarefas. Mas, apesar da simplicidade, Pedrinho era um menino feliz. Não tinha brinquedos comprados em lojas, mas isso nunca o entristeceu. Pelo contrário, transformava galhos em cavalos, pedras em soldados, pedaços de madeira em barcos que navegavam nos córregos perto da cabana. Era criativo, inventava mundos em cada detalhe da natureza. E, entre todos os lugares, havia um que chamava seu coração, a cachoeira próxima da vila. Ali, passava horas nadando, mergulhando, rindo sozinho enquanto a água fria escorria sobre seu corpo franzino. O barulho das quedas d'água se misturava às suas gargalhadas, como se a própria cachoeira risse com ele. Pedrinho tinha um dom especial, o cuidado. Enquanto outras crianças usavam estilingues para atingir pássaros e se vangloriavam de capturar animais, ele se recusava. Achava aquilo crueldade. Se via um animal ferido, carregava-o nos braços até a cabana e, com a ajuda da mãe, usava raízes e ervas para tratar os machucados. Sua bondade era tão natural quanto o vento que soprava nas árvores. Não era apenas a alegria que o definia, mas a pureza. Sua irmãzinha, de apenas 4 anos, vivia sob sua proteção. Ele a carregava nos ombros, contava histórias inventadas sobre fadas que viviam nas flores e peixinhos encantados que guardavam segredos nas águas da cachoeira. Para ela, Pedrinho não era só irmão, era herói, amigo e guia. A vida simples lhe bastava. Pedrinho corria pelas trilhas da mata, brincava com os bichos, mergulhava no rio e sempre voltava para casa com um sorriso. Um sorriso que iluminava até os dias mais cansativos de sua mãe, até os momentos de silêncio da avó. Ele parecia ser feito da própria alegria da natureza. Mas como toda chama intensa, seu tempo na terra seria breve. E ninguém ali sabia que aquele menino, que fazia da vida uma brincadeira, seria um dia lembrado como espírito guardião, Pedrinho da Cachoeira. Desde cedo, a cachoeira não era apenas um lugar de brincadeira para Pedrinho, era um templo vivo. Ele a tratava com reverência, como se fosse uma mãe que o acolhia em seus braços de água. Sempre que mergulhava, dizia baixinho palavras que nem entendia direito, mas que pareciam preces. Os moradores diziam que o menino conversava com o rio. Talvez fosse apenas imaginação de criança, ou talvez Pedrinho já tivesse em si um chamado maior. Era comum vê-lo sentado na beira da queda d'água, com os pés mergulhados até os tornozelos, observando os reflexos do sol que dançavam sobre a superfície. Ele acreditava que a água tinha poder de ouvir segredos, de guardar dores e de devolver paz. Sempre que alguém se sentia triste, ele os arrastava até o rio. Pedia que molhassem as mãos, que lavassem o rosto, e dizia: "Pronto, agora a tristeza vai embora com a correnteza." E, de fato, muitos saíam dali mais leves. Os adultos riam dessa mania do menino, mas, no fundo, sabiam que havia algo de diferente nele. Pedrinho tinha o dom de enxergar beleza até no que era pequeno. A pedra lisa rolando na água, o brilho de um peixe que saltava, a folha que descia flutuando até se perder na espuma branca. Ele acreditava que a cachoeira o ensinava. E talvez ensinasse mesmo. Aprenderá a observar os animais que se aproximavam dela, pássaros, veados, até pequenos macacos, como se todos buscassem, assim como ele, uma força invisível naquela queda incessante de água. Quando algum desses animais se feriam, era à beira da cachoeira que Pedrinho os tratava. Misturava barro úmido com raízes, fazia pequenas faixas de pano e cuidava com paciência até vê-los recuperar o vigor. Aos olhos de todos, era apenas um menino. Mas,
Para a natureza, parecia ser um guardião. A água obedecia, as pedras o guiavam, os animais confiavam nele. Havia quem dissesse que seu riso se confundia com o próprio som da cachoeira, ecoando pelas matas. Sua irmãzinha era a que mais sentia isso. Quando chorava, Pedrinho a levava para brincar na beira do rio. Mostrava-lhe como as flores desciam pela correnteza, inventava que eram mensagens das águas, enviadas por encantados que viviam no fundo do poço mais profundo da cachoeira. A menina acreditava. E ria. E nesse riso, Pedrinho acreditava ainda mais que sua missão era simples e grandiosa: cuidar, proteger, ensinar a amar a vida. Ele ainda não sabia, mas a cachoeira guardava mais do que suas brincadeiras. Guardava também o destino que o faria ser lembrado para sempre. O tempo parecia conspirar contra a alegria de Pedrinho. Naquela semana, o céu amanhecia sempre pesado, com nuvens carregadas que escureciam as matas e faziam o ar cheirar a terra molhada. O menino, que tantas vezes correra livre entre árvores e riachos, agora estava deitado em sua cama de madeira simples, envolto por um cobertor gasto. Uma febre alta queimava sua pele como se fosse fogo escondido sob a pele frágil. Os mais velhos diziam que era apenas uma doença passageira. Outros, mais supersticiosos, afirmavam que o menino estava sendo chamado pelas águas, porque quem nasce com dom não escolhe quando parte. Rezadeiras foram chamadas às pressas. Com ervas amassadas, benzimentos e cânticos, tentaram afastar o mal que lhe consumia o corpo. Mas nada parecia surtir efeito. Pedrinho, que antes ria alto e inventava brincadeiras, agora apenas respirava com dificuldade, olhando o teto, como se esperasse por algo que ninguém mais podia ver. Lá fora, a chuva caía grossa, castigando a terra. As árvores curvavam-se com o peso da água, e o rio, seu velho companheiro, rugia com força, como se também sofresse. Dentro da cabana, o clima era de silêncio pesado. Sua irmãzinha chorava baixinho no canto, chamando pelo irmão que já não tinha forças para responder. A avó, aflita, recitava orações antigas em voz firme, pedindo aos encantados e à própria mãe d'água que tivessem piedade. E foi nesse momento de fragilidade que seu cachorro, o fiel companheiro das aventuras pela mata, aproximou-se da cama. O animal, que não saíra de perto da porta desde que o menino adoeceu, subiu devagar até alcançar o rosto de Pedrinho. Com delicadeza, lambeu-lhe a face. Aquele gesto simples, cheio de amor, arrancou do menino um último brilho nos olhos. Como se fosse uma despedida silenciosa entre amigos que se conhecem além da vida. Naquele instante, o barulho da chuva diminuiu. O vento cessou. E o coração de Pedrinho, que sempre batera no compasso das águas, parou. O silêncio tomou conta da cabana. Mas não era um silêncio de medo. Era um silêncio profundo, quase sagrado, como se toda a natureza tivesse se curvado para honrar aquele menino que nunca maltratou nenhum ser vivo, que cuidou de animais, que protegeu a irmã, que fez da cachoeira seu lar espiritual. Lá fora, as nuvens começaram a se abrir. Raios de sol tímidos surgiram no horizonte, atravessando a cortina de chuva. Pássaros, antes calados, pousaram nos galhos molhados e ficaram imóveis, como se prestassem reverência. A água que escorria da cachoeira parecia mais límpida, como se carregasse consigo a memória do menino. Na cabana, sua mãe o segurava pela mão, tentando acreditar que ainda havia calor. A irmãzinha, sem entender direito o que acontecia, apenas sussurrou: "Ele vai brincar na água, vovó. Ele vai brincar na água." E de certa forma, ela estava certa. A morte de Pedrinho não foi recebida com gritos, mas com um silêncio que parecia cortar a alma. A notícia espalhou-se rápido entre os vizinhos da roça, os trabalhadores da lavoura e até mesmo entre os viajantes que passavam pelas trilhas próximas. Todos conheciam aquele menino alegre que corria pelos matos, mergulhava na cachoeira e cuidava de cada animal ferido como se fosse parte de sua própria família. Para muitos, era difícil acreditar que uma vida tão cheia de pureza e alegria tivesse se apagado tão cedo. Na manhã seguinte, quando o corpo do menino foi preparado, algo estranho aconteceu. O céu, que ainda estava fechado e cinzento, abriu-se de repente, revelando um azul profundo e inesperado.
A chuva que castigara a cabana na noite de sua partida deu lugar a uma brisa suave, e os raios de sol iluminaram diretamente o caminho que levava até o rio. Parecia um chamado. Foi então que sua irmãzinha, ainda com lágrimas nos olhos, saiu correndo até a beira da água. Sentou-se nas pedras, encolheu-se como se buscasse abraçar a própria dor e ficou olhando a correnteza. De repente, começou a notar algo diferente. Flores boiavam descendo lentamente, carregadas pela força suave da cachoeira. Não eram flores arrancadas do campo, não eram trazidas por ninguém. Eram flores vivas, frescas, que surgiam misteriosamente, escorregando entre as gotas que caíam das pedras e descendo como se fossem presentes do próprio rio. A menina, maravilhada, estendeu a mãozinha pequena e trêmula. Uma das flores, branca como espuma, veio deslizando até repousar suavemente em sua palma. Naquele instante, ela sentiu um calor percorrer seu corpo, como se fosse o abraço do irmão perdido. Os mais velhos, ao ouvirem a criança contar o que vira, foram até a beira da água. E não havia como negar, as flores continuavam surgindo, sempre descendo da cachoeira em fileiras delicadas. Para alguns, aquilo era sinal de que o menino havia sido acolhido pelo rio. Para outros, era prova de que os encantados o levaram para viver junto às águas, onde nunca mais conheceria dor. Foi então que surgiu a crença de que quem mergulhasse nas águas daquela cachoeira, a partir daquele dia, receberia um pouco da energia curadora de Pedrinho. Diziam que o banho ali não era apenas físico, mas espiritual. Que as dores da alma, as tristezas do coração e até os males do corpo se desfaziam quando a água tocava a pele. Era como se Pedrinho, mesmo ausente, ainda cuidasse de todos através daquilo que mais amava, a natureza e o rio. E assim, a cachoeira deixou de ser apenas um lugar de brincadeiras para se tornar um santuário. As pessoas iam até lá não apenas para se banhar, mas para agradecer, para pedir cura, para sentir a presença daquele menino que se transformara em lenda. Meninos e meninas iam molhar o rosto e, ao sair da água, traziam um leve sorriso como se tivessem ouvido uma canção que jamais lembrariam em vigília. Idosos iam com dores nas juntas e voltavam com passos mais firmes. Mães iam com bebês febris e, ao pôr a criança à beira da água, sentiam um peso que se dissipava do peito. Os relatos primitivos eram simples, e por isso mesmo comoventes. Uma senhora disse que durante a madrugada viu um menino pular sobre as pedras da queda. Outra contou que, depois de rezar, encontrou seu cachorro perdido repousando à margem como se tivesse sido guiado por mãos invisíveis. Aos poucos, as histórias convergiam para um nome sussurrado entre as plantas: Pedrinho. Pedrinho da Cachoeira. Os médiuns do terreiro vizinho sentiram a presença antes mesmo dos relatos públicos. Numa gira pequena, uma criança mediúnica, molequinha de sorriso fácil, começou a falar com palavras de gente grande. Descreveu a cor exata da camisa que Pedrinho usava em vida, como ele ajeitava a irmã no ombro e como segurava um pirulito de coração. Quando o médium conheceu a história, entendeu, ali não era apenas memória, era manifestação. Pedrinho chegava com sua voz miúda, mas com a autoridade de quem cuida. Sua forma de trabalho é delicada e lúdica. Ele geralmente se apresenta como um menino de olhos brilhantes, cabelo molhado, calça curta e pés descalços, como se tivesse saído da água há segundos. Chega correndo, dá pequenas risadas, faz graça, e ao mesmo tempo coloca a mão na testa do enfermo, soprando uma brisa morna que parece dissolver o aperto do peito. Aos que sofrem de insônia traz sono reparador. Aos que choram, traz sonhos em que aparecem flores boiando. Aos que sentem medo, entrega coragem em pequenas doses, como se alguém tivesse enrolado um pirulito em papel de afeto para eles. As oferendas mais frequentes são simples e cheias de afeto. Pirulitos em formato de coração, sempre com aquele gosto doce e massa macia, balas coloridas, flores brancas levadas até a margem e, às vezes, bonequinhos de pano deixados nos troncos próximos. Pedrinho aceita com alegria. Ama o que é singelo, um sinal claro da sua origem humilde. Nos terreiros, quando chega, costuma querer brincar primeiro, brincar de esconde-esconde, mexer nas guias das crianças e só depois, cuidar das dores. Essa mistura de travessura e cura é sua assinatura. As curas atribuídas a Pedrinho não são sempre espetaculares, são pequenas grandes coisas,
o bebê que deixou de chorar após um banho de água da cachoeira, a jovem que encontrou paz para decidir o futuro, o homem que reencontrou um objeto perdido que guardava memória de família. Mas existem também relatos que arrepiam. Um pescador que tinha medo de voltar à enchente por ter perdido um filho e, depois de um banho guiado por um médium que revelou a presença do menino, reencontrou coragem e voltou a lançar a rede. Em cada caso, a ênfase é a mesma: cura que restaura o cotidiano, não só o corpo. Pedrinho também cura em sonhos. Quem invoca seu nome antes de deitar relata sonhos coloridos. Ele aparece correndo entre as pedras, estende a mão e mostra um caminho feito de pequenas flores brancas que levam a uma clareira onde tudo está bem. Ao despertar, a pessoa traz uma sensação de ordem interior, como se alguém tivesse recolocado peças soltas do coração. E há, claro, o caráter de proteção infantil. Nos terreiros, Pedrinho protege crianças e mulheres, afasta maus sonhos, assombrações de ódio e as influências pesadas que insistem em perturbar os mais frágeis. Ele age como irmão maior que sempre cuida, às vezes brincalhão, às vezes firme, mas sempre com ternura. Sua presença lembrou ao povo que a simplicidade pode ter grande poder, e que a água, quando tocada pela pureza, é também remédio e caminho. Joãozinho chegou ao mundo não num quarto, mas num porão de navio. O ar era abafado, o chão úmido, o futuro incerto. As paredes de madeira rangiam com o balanço do mar, enquanto correntes tilintavam como sinos tristes anunciando a dor que viria. Sua mãe viera da África acorrentada, com os pés feridos pela travessia e o coração esmagado pela saudade de uma terra que talvez nunca mais veria. Era uma mulher forte, mas cansada. Uma guerreira forçada a se curvar. E mesmo assim, quando o menino nasceu, em pleno mar, entre choros e orações abafadas, ele veio sorrindo. Sorrindo como quem desafia os deuses. Sorrindo como quem diz: eu vim para mudar tudo isso. Era como se a própria esperança tivesse se escondido na alma daquele recém-nascido. Os que estavam ali, presos no mesmo porão, dizem que o choro de Joãozinho era diferente. Era riso travestido de vida nova. Uma gargalhada silenciosa que rasgava o ar impregnado de medo. Era o ano de 1670, e o navio negreiro que os trouxe atracava no Ceará, numa região onde o sol queimava o couro, a terra era vermelha de sangue, e os senhores de engenho mediam vidas com correntes, e não com anos. Joãozinho nasceu nesse cenário de ferro, fogo e silêncio. Mas desde o início, não parecia pertencer a ele. Seu espírito parecia leve demais para aquele mundo, insubmisso demais para ser moldado à força. Desde bebê, ria como quem zombava da dor. E quando aprendeu a andar, não andava, voava em passos curtos e apressados, como se as plantas dos pés conhecessem o caminho da liberdade. Quando falava, não pedia, inventava. Criava palavras, causos, personagens que misturavam bicho e gente. Joãozinho era um raio de luz onde só havia açoite. Era o barulho bom num mundo de silêncio forçado. E todos que o viam, mesmo nos piores dias, sabiam: aquele menino tinha algo de encantado. Com o tempo, Joãozinho virou presença obrigatória em todos os cantos da fazenda. Era pequeno, ligeiro, e surgia como um raio travesso entre os arbustos, nos galpões, nos terreiros e até entre as pernas dos cavalos. Escondia o chapéu do capataz, trançava as redes dos trabalhadores, amarrava os rabos dos bichos, desaparecia com os utensílios da cozinha e depois devolvia tudo com um sorriso sapeca, como se dissesse: foi só para ver você rir. Não fazia por maldade. Fazia porque descobrira, muito cedo, que o riso era uma forma de cura. Enquanto os outros escravos curvavam a coluna sob o peso do trabalho, da dor e do silêncio imposto, ele trazia leveza. Onde havia lágrima, ele tentava pôr riso. Onde havia dor, ele inventava história. Joãozinho transformava o castigo em jogo, a tristeza em piada, a rotina em travessura. Era como se sua alma se recusasse a obedecer às regras de um mundo tão injusto. As mulheres diziam que ele era feito de vento e esperança. Os mais velhos, que tinham o encanto de um espírito leve que não nasceu para morrer triste. Joãozinho brincava com todos, mas prestava atenção em quem mais sofria. Se via alguém em pranto, aprontava perto. Se via alguém ferido,
deixava uma flor ou um pedaço de pano colorido. Havia sabedoria nas suas traquinagens. Era um pequeno feiticeiro da alegria, mesmo sem saber que isso era um dom espiritual. Diziam que Joãozinho não era gente, era encantado. Um moleque que tinha um espírito tão leve que nem o tronco podia domar. E embora vivesse como um escravo, parecia, de alguma forma, ser mais livre que os próprios donos da terra. Não pelo corpo, mas pelo espírito. Porque quem aprende a rir da dor, também aprende a não ser totalmente possuído por ela. Mas o mundo dos senhores não tolerava quem não obedecia. E um dia, a travessura virou sentença. Foi numa manhã como tantas outras. O sol ainda mal tinha espantado a neblina, e os primeiros cantos dos galos ecoavam entre os terreiros e senzalas. Joãozinho, com apenas 6 anos, acordou mais cedo que o costume. Seus olhos brilhavam com aquela inquietação de quem já tinha planos para aprontar. E aprontou. Escondeu o laço de couro do capataz, um artefato que ele odiava com todas as forças, mesmo sem entender por completo o que aquilo simbolizava. Era seu jeito infantil de resistir, de tentar salvar o mundo com uma brincadeira. Mas naquele dia, o capataz não estava disposto a sorrir. A esposa havia partido durante a madrugada com febre, os bois haviam fugido do curral, e o patrão queria resultados. Quando percebeu que o laço havia sumido, sua raiva virou tempestade. E Joãozinho, que aparecerá rindo atrás do tronco com o objeto escondido nas costas, foi arrastado sem chance de defesa. Sem escuta. Sem misericórdia. Mesmo com todos os escravos suplicando, dizendo que o menino não fazia por mal, que era só uma criança, que seu maior crime era fazer os outros sorrirem, Joãozinho foi levado ao tronco. Amarrado como um criminoso. Estendido como se não tivesse apenas 6 anos, mas o peso de uma rebeldia imperdoável. O barulho do chicote cortando o ar fez até os animais da fazenda se agitar. Alguns cavalos relincharam inquietos, galinhas correram pelo quintal. E quando o couro tocou a pele da criança, o mundo pareceu se calar. Era como se a própria terra tivesse sentido a injustiça daquele momento. Preso como um adulto. Punido como se fosse ameaça. Joãozinho passou a noite ali, imóvel, o corpo suando frio e os olhos abertos, mirando um céu sem estrelas. Na manhã seguinte, não havia lágrimas, nem palavras, nem sorriso. Ele amanheceu quieto. Nunca mais sorriu. Aos poucos, o menino travesso foi murchando. Parou de correr. Parou de brincar. Não dizia uma palavra sequer. E o que antes era riso, virou sombra. O que era luz, virou névoa. A alegria se desfez. Joãozinho começou a morrer devagar, não no corpo, mas na alma. E quem olhava nos olhos dele, já não via um menino. Via um espírito que começava a se afastar. Não foram doenças. Não foi fome. Não foi castigo físico. Foi tristeza. Uma tristeza que não chorava, apenas se espalhava em silêncio, como sombra invadindo os cantos do coração. Joãozinho começou a desaparecer aos poucos, como se estivesse desfazendo-se por dentro. Sua voz sumiu. Seu olhar perdeu a centelha. Aquele menino que encantava a fazenda com suas traquinagens agora caminhava devagar, cabeça baixa, como quem carrega um fardo maior do que os ombros podiam suportar. Hoje, com outros nomes, chamaríamos isso de depressão. Mas naquela época, os mais velhos diziam que o menino tinha sido tomado por um encantamento triste, ou que seu espírito havia ido brincar longe demais e não sabia voltar. E, de certo modo, era verdade. Joãozinho não aguentou viver num mundo onde o riso era punido, onde ser criança era crime, e onde quem trazia alegria era açoitado até o silêncio. Os dias foram passando. Ele já não comia direito. Não respondia ao nome. Passava horas sentado no chão de terra batida, olhando para o nada, como se escutasse coisas que ninguém mais escutava. Às vezes, sussurrava para si mesmo, num idioma esquecido. Às vezes, abraçava o ar, como se buscasse o colo que lhe arrancaram. Ele estava presente, mas já não estava mais ali. Quando desencarnou, não houve gritos, nem correria. Só um silêncio pesado que caiu sobre a fazenda como uma névoa grossa. Um silêncio que sufocava.
que doía, e que não passava. Os animais que costumavam brincar com ele, galinhas, gatos, cabritos, ficaram inquietos. Alguns adoeceram. Outros sumiram sem deixar rastro. As árvores que davam sombra no terreiro começaram a secar, mesmo sem razão aparente. O céu demorava a chover. Os escravos andavam como que desanimados. E até o canto dos pássaros parecia hesitar. O terreiro ficou mudo. As crianças pararam de brincar. As risadas desapareceram. Joãozinho tinha partido. E com ele, parecia que o próprio riso tinha morrido também. Até o capataz calou. E o próprio senhor da fazenda, ao saber do que houve, sentiu o arrependimento roer-lhe os ossos. Ajoelhou-se no meio da plantação, envergonhado de sua ignorância, implorando ao céu que desfizesse o erro. Mas já era tarde. Joãozinho não voltaria. Ela sempre foi forte. Desde que pisou naquelas terras como cativa, trazia nos olhos a coragem de quem havia enterrado sonhos, mas não a fé. Cantava cantigas antigas em Yorubá ao pé do fogão de barro, benzendo o arroz com axé. Era daquelas mulheres que curavam febres com folhas, acalmavam choros com afagos e espantavam a saudade com canções. Mas depois que Joãozinho se calou, ela também calou. Sua voz, antes presente em cada canto da senzala, sumiu como vento quando a tempestade se aproxima. Não cantava mais. Não sorria mais. Passava horas na beira do rio, sentada em silêncio, os pés na água fria e os olhos perdidos no horizonte. Parecia esperar que ele voltasse correndo, como tantas vezes fez. Mas ele nunca voltava. Deixou de comer. Deixou de falar. Às vezes, cochichava com as estrelas. Às vezes, abraçava o lenço que o filho usava na cabeça, como se ainda pudesse sentir seu cheiro. Os outros a chamavam, ofereciam comida, tentavam consolar, mas ela não ouvia mais. Sua alma havia se partido em dois. E a parte que ficará era só ausência. Uma noite, deitou-se em sua rede trançada à mão e ficou ali, olhando para o teto de palha. Os olhos abertos, as mãos sobre o ventre vazio. E quando o sol nasceu, ela já não estava mais entre os vivos. Partiu do mesmo jeito que o filho, em silêncio, de tanto sentir. Na fazenda, poucos entenderam o que aquilo significava. Mas os mais velhos, os que sabiam ler os sinais do mundo invisível, disseram: ela foi buscá-lo. A dor não deixou ela ficar. E naquele dia, as folhas não balançaram com o vento. Os pássaros se recolheram cedo. E o céu chorou uma chuva fina e longa, como um pranto que vinha do alto. Ali, naquela despedida muda, um ciclo se fechava. Mãe e filho, antes separados pela injustiça dos homens, agora caminhavam juntos pelo invisível. E a terra, essa terra que havia silenciado os dois, começava a lembrar que a dor que não é ouvida, vira lenda. O tempo passou. As gerações se sucederam. A fazenda mudou de donos. Os senhores morreram. As senzalas viraram ruínas cobertas de mato. Mas uma coisa permaneceu: a presença de Joãozinho. Começaram como sussurros entre os mais velhos: tem coisa sumindo. Foi o menino. Deixa um doce no pé da árvore, que ele devolve. E o objeto perdido, como que por encanto, reaparecia, limpo, intacto, cheirando a flor do campo. As crianças da região diziam ouvir risadinhas nas moitas. Os cavalos relinchavam sojinhos durante a madrugada. Brinquedos se moviam do lugar. Luzes piscavam sem motivo. E quando alguém perguntava, sempre havia alguém que respondia com os olhos brilhando: foi o Joãozinho, ué, ele só quer brincar. Foi assim que nasceu a lenda. Primeiro nas senzalas, depois nos terreiros, e finalmente nas giras de Umbanda. Lá, o menino travesso que morreu de tristeza reapareceu, agora como espírito alegre, vibrante, encantado. E ganhou um nome carinhoso que atravessou o tempo: Pererizinho do Ceará. Chamavam-no assim não por zombaria, mas por reverência. Porque sabiam que aquele menino não era qualquer espírito. Era um herê. Um ser de luz que usava a infância como portal para curar, provocar, ensinar. Ele não era apenas brincalhão, era justo.
Não escondia por maldade, mas por lição. Só devolvia o que fosse pedido com verdade no coração. Nas giras, era comum que desaparecessem cigarros, flores, guias ou até anotações dos médiuns. E de repente, ali estava ele, rindo de canto, com as mãos na cintura e os olhos sapecas. Quando alguém pedia com respeito, ele devolvia, limpo, renovado, cheio de axé. Dizia-se que quem conquistasse Joãozinho tinha proteção dobrada. Mas quem zombasse dele ou chamasse de espírito de criança qualquer, tinha que aprender a lidar com suas pegadinhas. Porque ele era alegria, sim, mas também guardava a memória de uma dor que o mundo não podia esquecer. E assim, Joãozinho deixou de ser apenas um menino que sofreu. Tornou-se um símbolo, uma força, um lembrete vivo de que nem toda alegria é tola, e nem toda criança é frágil. Hoje, quando você ouvir um estalo do nada, perder algo sem explicação, ou sentir uma risada ao vento, talvez seja ele, o herê que morreu no tronco, e voltou para brincar. Os filhos espirituais de Joãozinho, aqueles que caminham sob seu sopro sutil, raramente se percebem como especiais. São crianças e adultos que cresceram fazendo os outros rirem, mesmo quando por dentro estavam em pedaços. São os palhaços da família, os brincalhões da escola, os que dizem tá tudo bem com os olhos marejados. Desde cedo, sentiram que eram diferentes. Tinham um brilho nos olhos que incomodava os tristes, uma alegria espontânea que atraía, mas também assustava. Muitas vezes foram chamados de distraídos, exagerados ou infantis. Mas poucos sabiam que, por trás daquele jeito leve, existia uma alma que já viu muito mais do que deixou transparecer. Os filhos de Joãozinho vêm de vidas onde o trauma foi grande, mas o espírito se recusou a morrer. Trabalhar com Joãozinho é mais do que brincar, é curar sorrindo. Seus médiuns são escolhidos não só pela leveza, mas pela profundidade. São pessoas que, ao entrarem num ambiente pesado, mudam o clima sem perceber. Que conseguem consolar alguém com uma piada boba ou acalmar uma discussão com um olhar travesso. Mas também sentem tudo com intensidade. Absorvem as dores alheias, mesmo sem querer. E por isso, às vezes adoecem em silêncio. O riso é seu dom, e também sua armadura. Joãozinho os ensina a usar esse dom como ferramenta espiritual. Mostra que rir é reza, que brincar é portal. Que quem ensina o outro a brincar, mesmo depois de adulto, tem um lugar especial no terreiro da vida. 3. Quando o herê vira espelho. Em algumas giras, Joãozinho não se manifesta apenas para brincar. Ele se manifesta para lembrar. Quando vem, pode dançar, correr, fazer desaparecer objetos, esconder o cachimbo do Exu, desarrumar o altar. Mas tudo isso carrega um propósito: fazer com que os médiuns aprendam a rir do próprio apego. Quem carrega Joãozinho costuma ser testado. Nada pode ser levado tão a sério a ponto de prender. Nem o próprio terreiro, nem as regras rígidas, nem o medo de errar. Porque o riso liberta, mas também revela. E o herê sabe disso. Por isso, seus filhos vivem em equilíbrio entre o sagrado e o lúdico, entre a ordem e o caos. São pontes entre mundos, e às vezes, se sentem deslocados exatamente por isso. Joãozinho ensina que a alegria também é arma, que doçura pode quebrar feitiço, que uma gargalhada dada na hora certa vale mais que um despacho mal feito, e que a fé, quando dançada, corre mais rápido entre os mundos. Ele mostra que brincar é um jeito de amar, que esconder algo para depois devolver é uma forma de ensinar, que sumir e reaparecer é um jeito de dizer: preste atenção. Por isso, seus filhos precisam aprender a equilibrar a leveza com a responsabilidade, a rir, mas também ouvir, a acolher, mas não absorver, a confiar no poder do simples. Porque o riso de Joãozinho, e dos seus, não é vazio. É trabalho espiritual em forma de travessura. No Nordeste, onde ele é mais cultuado, chamam-no de Pererizinho do Ceará. Mas em muitos terreiros, ele atende apenas por Joãozinho, porque, para ele, nome não importa. O que importa é o axé que cada risada carrega. Seus filhos são aqueles que, mesmo depois de adultos, ainda enxergam graça nas pequenas coisas.
que tem facilidade de lidar com crianças, idosos, bichos e até com pessoas que a vida embruteceu. São os que acreditam que brincar é coisa séria, e que todo dia pode ser uma gira, se o coração estiver aberto. Carregar Joãozinho não é carregar uma entidade qualquer. É carregar o riso que sobreviveu ao tronco. É ser canal de cura pela leveza. É lembrar que nenhuma dor é tão profunda que não possa ser atravessada com doçura. Mariazinha nasceu no começo do século XX, num vilarejo pobre no sudeste do Brasil. Era filha de pescadores, gente simples que tirava o sustento do mar com as mãos calejadas e o rosto queimado de sol. Conchas quebradas nas pedras e cantigas antigas entoadas por vozes femininas que pareciam carregar segredos ancestrais. O vilarejo era pequeno, com casas de palha e madeira, sustentadas mais pela fé que pelo concreto. Seus pais, pescadores humildes, viviam do que o oceano ofertava, sempre com os olhos voltados para o horizonte e os joelhos curvados em respeito àquela imensidão azul que dava, mas também tirava. Desde cedo, Mariazinha parecia diferente. Enquanto outras crianças corriam pelas areias atrás de Siri, ela ficava imóvel, os olhos negros fixos nas ondas, como se ouvisse um idioma antigo que ninguém mais compreendia. Não era tristeza. Era encanto. O mar falava com ela, sussurrava nas marés, chamava pelo seu nome nos sibilos do vento, embalava seus sonhos como uma avó embala o neto em rede de algodão. A avó, aliás, fora sua maior referência. Uma mulher de mãos grossas e alma doce, que chamava o oceano de Janaína e dizia que o sal das águas era mais sagrado que qualquer incenso. Nas noites de lua cheia, sentavam-se juntas à beira da praia. A avó falava baixinho sobre uma rainha das águas, sobre conchas que escutavam desejos, sobre peixes que levavam recados aos orixás. Mariazinha escutava como quem reconhece, não como quem aprende. Era como se aquelas histórias despertassem algo que já vivia dentro dela. A menina se encantava com tudo que fosse do mar, com os cacos de vidro polidos pelas ondas, com os fios de algas que boiavam como fitas verdes, com os caranguejos que dançavam de lado. Sentia um amor tão profundo por aquele mundo que, às vezes, dizia aos pais que queria dormir debaixo d'água para escutar melhor os segredos do fundo. Os adultos achavam graça. Diziam que era imaginação de criança. Mas ela sabia. Sentia no peito que havia nascido para algo maior do que a vida comum do vilarejo. Algo que vinha das profundezas, das correntes, do sal. E embora ainda não compreendesse o que era esse chamado, já se preparava para ele em silêncio. Não com palavras, mas com o coração sempre voltado para o mar. Era fim de tarde quando tudo começou a mudar. O sol já se escondia, tingindo o céu de laranja e violeta, enquanto a maré baixava lenta, deixando poças mornas sobre a areia e revelando conchas esquecidas pelo tempo. Mariazinha, como de costume, sentou-se à beira da praia, os pés cobertos de areia úmida, as mãos desenhando círculos e espirais que se apagavam ao primeiro sopro do vento. Pensava na avó, como sempre fazia quando o silêncio tomava conta do vilarejo. Pensava na voz da velha senhora, que dizia que o mar era mais do que água, era caminho, era mãe, era espelho da alma. Nesse instante, o ar pareceu mudar. Um perfume leve e desconhecido, como jasmim molhado com sal, invadiu o ambiente. As ondas pararam de quebrar por um segundo. Um silêncio espesso caiu sobre o mundo, como se a própria natureza prendesse o fôlego. E foi então que Mariazinha viu. Ao longe, uma silhueta surgia sobre as águas. Não caminhava, deslizava. O vestido flutuava como névoa líquida, os cabelos longos escorriam pelas costas como uma cascata negra, e cada passo fazia brotar pequenas luzes ao redor dos pés. Não havia barulho, nem sombra, apenas luz e movimento. Um fenômeno impossível que não causava medo, mas reverência. A menina arregalou os olhos. Não conseguia se mover. Nem queria. A mulher se aproximava lentamente, como quem sabe que o tempo não apressa aquilo que é sagrado. Quando chegou à beira da areia, parou. Os olhos, profundos como o oceano e brilhantes como as estrelas refletidas na água, fixaram-se nos de Mariazinha. E então ela sorriu. Um sorriso antigo. Um sorriso que a menina já conhecia de algum sonho, de alguma memória que não era desta vida. A mulher estendeu a mão. Era um gesto simples,
mas que parecia conter o peso de um milagre. E, num tom de voz que soava como música esquecida, ela falou: Maria, eu te conheço desde antes do tempo. Você é mais do que pensa. Muito mais do que vê. A menina sentiu as lágrimas correrem antes mesmo de entender por quê. Não era tristeza. Era como se algo dentro dela despertasse. Como se o mar, o sal, as estrelas e as cantigas da avó tivessem, de repente, feito sentido. Aquela mulher não era uma mulher comum. Era a presença. Era mistério. Era a origem. E Mariazinha, sem entender como, sabia que aquele seria o primeiro passo de uma jornada que ligaria seu pequeno corpo humano à vastidão invisível do sagrado. Depois que a mulher se foi, o mar continuou em silêncio. Um silêncio espesso, como se a praia inteira houvesse parado para escutar o que só o coração podia compreender. Mariazinha permaneceu sentada, os olhos fixos na linha do horizonte, tentando entender se aquilo tudo tinha sido sonho, milagre ou loucura. O sal secava em sua pele como uma bênção deixada para trás, e o vento, que antes soprava leve, agora se calava como um segredo bem guardado. Seu corpo parecia o mesmo, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Era como se cada célula carregasse agora uma lembrança antiga, um chamado ancestral. A areia sob seus pés parecia pulsar, e o mar sussurrava um nome que só ela ouvia: Maria. Não o nome que usavam para chamá-la na vila, mas o nome verdadeiro, o nome sagrado, que a mulher havia pronunciado com ternura. A menina sentia que havia sido tocada por algo que não era deste mundo, mas que pertencia a ele de forma profunda e invisível. Ela olhou ao redor. O vilarejo, ao longe, ainda parecia adormecido, ignorante do que acabará de acontecer. Seus pais, pescadores simples, provavelmente esperavam para o jantar, alheios à missão que agora pulsava em seu peito pequeno. E por mais que quisesse correr e contar, algo a impedia. Talvez fosse o peso da responsabilidade, talvez fosse a intuição de que algumas verdades só podem ser ditas com gestos, não com palavras. Então, ela apenas ficou ali. O corpo imóvel, o olhar perdido, o coração cheio. À sua frente, o mar permanecia calmo. Mas Mariazinha sabia, aquilo era apenas o silêncio antes da onda. Algo se aproximava. Algo grande, invisível e devastador. E quando finalmente se erguesse, ela teria que estar pronta. Não era mais apenas uma menina. Era a filha do mar. E o mundo ainda não sabia, mas logo aprenderia. O vilarejo mergulhava lentamente num luto silencioso. A peste já havia levado crianças, idosos, mães, irmãos. As casas de palha tremiam não mais com o vento, mas com os soluços abafados das famílias. Muitos já haviam perdido a fé, e até o mar, antes fonte de sustento e beleza, parecia cúmplice daquele sofrimento. Foi então que Mariazinha, ainda tão pequena e frágil, voltou à beira da praia como quem retorna ao altar. Ela não trazia remédios, nem promessas. Trazia apenas a lembrança da voz da mãe do mar e a certeza que brotava do fundo de seu coração. Sentou-se na areia, os joelhos dobrados, o vestido sujo de terra e sal, e começou a chamar, um a um, os pescadores contaminados. Sua voz era suave, mas ressoava como um tambor ancestral. Alguns hesitaram. Outros zombaram. Mas a maioria foi, por fé, desespero ou esperança. À medida que os homens se aproximavam, Mariazinha os acolhia com um olhar doce e firme. Molhava as mãos no mar, como se mergulhasse no ventre da própria Iemanjá, e lavava a cabeça de cada um com gestos delicados e repetidos, como quem tece um encantamento com fios de água. Não havia pressa. Cada toque parecia carregar milênios de saber, herança de sua avó, de sua linhagem, da força invisível que a guiava. E algo extraordinário começou a acontecer. Os olhos febris dos doentes perdiam o brilho opaco. Suas mãos tremúlas voltavam a se firmar. Um por um, os pescadores se levantavam diferentes. Uns choravam, outros riam, e muitos caíam de joelhos, não diante da menina, mas do mar, como se soubessem que ali havia ocorrido um milagre. A fila crescia. Vinham pessoas carregadas nos ombros, trazidas em redes, empurradas em carroças. E Mariazinha, incansável, continuava.
Banhava com a fé, com a doçura, com a coragem de quem entende que o amor também cura. Os gritos de desespero começaram a dar lugar a orações improvisadas. Os rostos assustados se abriam em espanto e gratidão. A praia virou santuário. E ali, diante do mar, a menina se tornava guia. Não por poder, mas por compaixão. A fama do milagre correu mais rápido que o vento que soprava do oceano. Em pouco tempo, a notícia atravessou os becos do vilarejo, subiu os morros, penetrou as janelas envidraçadas dos casarões dos senhores. Mariazinha, a filha de pescadores, a menina de olhos doces e pés descalços, havia parado a peste com as mãos e com a água. Era impossível ignorar. Os patrões, homens de posses, ternos engomados e corações endurecidos, não sabiam o que fazer com aquilo. Acostumados a decidir quem vive e quem morre, não suportavam a ideia de que uma criança, vinda da pobreza, houvesse feito o que eles, com todo o poder e dinheiro, não puderam. O medo vestiu a máscara da fúria. Começaram a falar em bruxaria, em feitiço, em pacto com forças ocultas. Alguns gritavam nas varandas que aquilo era heresia. Outros mandavam cartas a padres e autoridades. Mas no fundo, o que os inquietava não era a espiritualidade, era o descontrole. Era a ideia de que uma menina, guiada apenas por fé e ancestralidade, estivesse desafiando a lógica da hierarquia. Ela curava sem pedir nada. Tocava os doentes sem se curvar. E onde antes havia submissão, agora havia reverência. Não à riqueza, mas à água e ao amor. Mesmo assim, os grandes senhores desceram até a beira da praia. Foram até ela, vestidos em seus melhores trajes, rodeados de servos e guardas. Chegaram com ares de autoridade, mas no fundo, tremiam. Exigiram que ela os curasse também. Mariazinha, sem dizer uma só palavra, olhou para o mar como quem pede permissão. E então, fez como fez com os outros, banhou suas cabeças com o mesmo gesto terno e sereno. Eles se curaram, e se irritaram ainda mais. Como pode uma menina pobre ter tanto poder? Como pode não se ajoelhar, não se humilhar, não suplicar perdão por ser maior que eles em algo? Sentiram-se ameaçados. E quando homens poderosos se sentem ameaçados, criam monstros com o nome de quem os desafia. Acusaram Mariazinha de praticar magia negra. Espalharam que ela havia provocado a peste para depois colher glórias. Chamaram-na de bruxa. Iniciaram um novo tipo de peste, feita de palavras, medo e mentira. E foi nesse momento, em meio ao caos, que Mariazinha se lembrou do aviso que havia recebido no início da jornada. Ela teria que fazer uma escolha. Não uma escolha entre fugir ou ficar, mas entre reagir com medo ou com fé. Após curar os ricos e os pobres, os justos e os injustos, Mariazinha pensou que o pior havia passado. Mas o mundo dos homens é ingrato com aqueles que desafiam sua lógica de poder. E a menina, que apenas banhou cabeças com a água do mar, foi acusada de bruxaria. Ela é uma feiticeira, uma criança endemoniada. Gritavam os que antes suplicaram por sua ajuda. A multidão se formava. Os poderosos inflamavam a ignorância dos que temiam o que não compreendiam. Os pescadores tentavam defendê-la, mas estavam fracos, divididos entre a gratidão e o medo. E Mariazinha, em silêncio, observava. Naquele instante, sentiu a mesma brisa morna que sentirá na primeira vez. Um sussurro vindo do mar, doce e firme, que dizia: "Agora é sua hora, minha filha." Ela olhou para trás e viu o vilarejo onde crescerá, os rostos que curara, os que a aplaudiram e agora condenavam. E então, virou-se para o mar. Deu o primeiro passo descalço sobre a areia molhada. O segundo, já com os olhos marejados. E o terceiro, com o coração em paz. Caminhou até a linha onde a água toca os pés. E ali, diante de todos, mergulhou sem medo, como quem volta para casa. As ondas a cobriram, e ela desapareceu. Nunca mais viram Mariazinha. Alguns dizem que foi levada pelas águas. Outros, que foi escondida pelos deuses. Mas os antigos sabem, ela não sumiu. Se transformou. Desde aquele dia, a praia onde viveu nunca mais foi a mesma.
As ondas passaram a ter perfume de flor. Os peixes retornaram em abundância. E quem ali se ajoelha com fé, sente uma presença suave, como o carinho de uma mãe ou o riso de uma criança. Ela voltou, sim, mas em forma de luz. Tornou-se guia, espírito de cura, guardiã das beiras da praia, protetora dos que sofrem em silêncio, dos que carregam dores invisíveis, dos que ainda acreditam na força da ternura. Hoje, nos terreiros de Umbanda, Mariazinha chega sorrindo. Gosta de refrigerante, doces simples e flores do campo. Senta nos cantos, escuta os pedidos com olhos atentos e mãos leves. E quando banha alguém com sua energia, é como se o mar inteiro lavasse a alma da pessoa. Desde aquele dia em que Mariazinha caminhou para dentro do oceano e desapareceu, ninguém mais a viu com os olhos da carne. Mas quem tem fé, sente. Os pescadores mais antigos juram ouvir sua risada misturada ao som das ondas. As marisqueiras dizem que, às vezes, encontram suas pegadas pequenas na areia, mesmo quando ninguém mais passou por ali. E toda vez que alguém faz um pedido sincero à beira-mar, uma flor flutua entre as espumas. Seu nome virou reza. Seu gesto virou guia. Sua história, ensinamento. Os médiuns dizem que, quando ela chega no terreiro, o ar muda. É como se uma brisa salgada invadisse o espaço. As dores físicas aliviam, as mágoas se dissolvem como sal na água. Ela não fala alto, não impõe. Mariazinha apenas escuta, e toca o coração com a delicadeza de quem um dia foi criança e aprendeu a curar com as mãos. Seu legado não está só nas curas que realizou. Está, principalmente, na decisão que tomou, escolher o amor mesmo quando o mundo ofereceu medo. Ela poderia ter fugido. Poderia ter escolhido o ódio. Mas optou pelo mar, símbolo de entrega, de purificação, de fé. E por isso, sua força ecoa até hoje. Mariazinha é invocada por mães aflitas, por filhos perdidos, por aqueles que choram escondido, sem saber a quem recorrer. E ela vem. Sempre vem. Com um riso leve. Com um cheiro de alfazema. Com um presente trazido pela maré. Às vezes, basta sentar-se à beira da praia e chamar seu nome com o coração limpo, e ela se manifesta. Ela é uma herê das águas. Uma guardiã das marés. Uma criança que se fez guia espiritual. E se hoje há tanta dor sendo curada nas giras, tanto sorriso renascendo nas tempestades da vida, é porque, um dia, uma menina teve coragem de confiar no chamado do mar. No coração da mata fechada, onde o ar era úmido e denso como um abraço antigo, existia um reduto de liberdade conhecido como Quilombo do Congo. Era mais que um refúgio, era um lar erguido com mãos calejadas, mas firmes, onde cada pedra no chão carregava histórias de coragem e cada tronco de árvore sabia o nome de quem havia fugido da escravidão para respirar ali. Foi nesse chão sagrado que, no alvorecer de um dia sereno, nasceu Joaninha. Veio ao mundo envolta por pano simples, mas recebida com cantos, danças e lágrimas de alegria, porque cada nascimento no Quilombo era uma vitória contra o esquecimento e a opressão. Desde os primeiros passos, Joaninha parecia carregar um brilho diferente no olhar. Era uma criança de pele da cor da terra molhada e sorriso aberto como o céu depois da tempestade. Cresceu entre o batuque dos tambores e o perfume das ervas que sua tia Maria Conga espalhava pelo ar, aprendendo cedo que a vida era mais do que sobreviver, era resistir, era amar, era cuidar. Enquanto tantas crianças daquela época nasciam sob o peso das correntes, ela nascerá sob os ventos da liberdade, e isso era tratado como uma bênção de todos os orixás do Quilombo. Seu nascimento fora celebrado com danças ao redor da fogueira e oferendas de flores amarelas à cachoeira de Oxum, que ficava bem ao fundo do território, um lugar que ela viria a amar com toda a alma. Joaninha era neta do lendário Rei Congo, o fundador do Quilombo, um homem que havia enfrentado capitães do mato, armas e caçadas implacáveis para libertar seus irmãos cativos. Ele era um símbolo vivo de resistência, e nos olhos dele havia sempre o reflexo de uma luta antiga que não se apagava com os anos. Também era sobrinha de Maria Conga, uma preta velha respeitada por todos, conhecida por curar feridas com folhas e rezas, e por falar com os espíritos como se falasse com velhos amigos. Joaninha cresceu cercada por esse legado de força e sabedoria, e desde muito pequena já demonstrava uma curiosidade incomum,
Queria entender o que fazia as pessoas sofrerem, mais ainda, o que as fazia continuar mesmo depois da dor. Era comum vê-la sentada perto da fogueira, com as perninhas cruzadas e o olhar vidrado nos anciãos que contavam histórias da travessia dos mares, dos navios negreiros, das fugas corajosas e dos irmãos que nunca voltaram. Ela escutava tudo em silêncio, com o peito apertado, mesmo sem entender todos os detalhes. Sabia apenas que a liberdade era algo precioso, e que havia custado lágrimas e sangue de seu povo. Talvez por isso andasse descalça pela terra como quem agradece a cada passo, ou abraçasse os animais feridos como se pudesse devolver-lhes o que o mundo lhes tirara. Mesmo tão pequena, havia algo de imenso nela, como se já tivesse vindo ao mundo com uma missão invisível escrita na alma. No Quilombo, a infância não era feita de brinquedos caros, mas de riachos, árvores, pedras lisas e canções. Joaninha corria com as outras crianças entre os troncos altos, trançava flores nos cabelos e ria alto, um riso leve que parecia espantar as sombras. Quando caía, levantava sozinha, limpava o joelho e continuava, como se fosse feita de esperança. Era protegida por todos, mas não era mimada. Aprendia a moer raízes, a carregar água, a respeitar os mais velhos e a ouvir o silêncio da mata. Seus olhos negros guardavam segredos antigos e refletiam a luz dourada que vinha da cachoeira, onde ela passava horas sentada, falando sozinha com Oxum, a mãe das águas doces. Dizia que Oxum respondia com o brilho da água e com o voo das borboletas douradas que sempre apareciam quando ela cantava. Assim, entre risos, cantigas e ensinamentos, a pequena Joaninha foi crescendo, livre, forte, cercada de amor, mas também cercada pelas memórias de um mundo cruel que existia além das fronteiras do Quilombo, um mundo que ela ainda não conhecia, mas que um dia iria tocar e transformar para sempre. Joaninha tinha apenas 6 anos, mas sua alma parecia muito mais antiga do que o corpo pequeno podia conter. Enquanto outras crianças se distraíam com brincadeiras e corridas entre as árvores, ela passava longos minutos observando os adultos do Quilombo voltando de suas expedições de resgate. Vinham cansados, suados, com roupas rasgadas e o olhar marcado pela dor do que haviam visto, mas vinham sorrindo, trazendo nos ombros os irmãos recém-libertos, os sobreviventes das senzalas. Para Joaninha, aquilo era como presenciar um milagre. Ela não compreendia por completo a crueldade que havia lá fora, mas compreendia o brilho nos olhos daqueles que atravessavam as matas guiados pela esperança de salvar alguém. E, no íntimo, desejava fazer parte daquela missão. Ela sonhava em ser como seu avô, o Rei Congo, que aos olhos dela parecia maior que qualquer montanha. Ele caminhava com passos firmes e voz grave, e quando falava, até o vento parecia parar para escutá-lo. Joaninha se escondia atrás das árvores para observá-lo preparando as expedições, trançando cordas, afiando facas, recolhendo ervas curativas com Maria Conga. Queria segui-lo, queria provar que também podia ajudar, mas os adultos sempre diziam que ela era muito pequena, que ainda não entendia os perigos do mundo dos brancos. Isso não a desanimava. No fundo do coração, ela acreditava que a coragem não tinha tamanho, e que o amor era mais forte do que qualquer medo. Quando o sol se punha e o céu se enchia de estrelas, Joaninha deitava sobre uma esteira de folhas secas e ficava olhando o céu. Gostava de imaginar que cada ponto de luz era uma alma que já havia voltado para a liberdade, e que um dia, quando ela fosse grande, também brilharia lá no alto por ter feito algo importante. Nesses momentos, cochichava para Oxum seus segredos, que queria curar os feridos, consolar os tristes e proteger os mais fracos. Pedia que a Mãe das Águas lhe ensinasse os caminhos da doçura e da coragem, e prometia que nunca teria medo se fosse para salvar alguém. E o vento, suave e morno, parecia acariciar seus cabelos como uma resposta silenciosa. Foi nesse tempo de sonhos que conheceu outra criança do Quilombo, um menino chamado Dandinho. Tinha quase a mesma idade que ela e o mesmo olhar inquieto, como se o corpo estivesse no Quilombo, mas o espírito estivesse sempre além das fronteiras, buscando quem ainda precisava de ajuda. Juntos, tornaram-se inseparáveis. Corriam, riam, colhiam flores, faziam armadilhas de gravetos para pegar passarinhos, que sempre soltavam depois, só para vê-los voar de novo. Dandinho lhe contava que queria ser forte como o Rei Congo, e Joaninha respondia que queria ser sábia como Maria Conga.
Eram duas crianças de pés descalços e sonhos imensos. Mas o tempo, que para as crianças parecia infinito, começou a apertar o passo. Cada vez mais, os resgates se tornavam perigosos. Os capatazes das fazendas estavam armados, e os capitães do mato se tornavam mais cruéis a cada derrota. Joaninha percebia os olhares pesados dos adultos, as conversas sussurradas à noite e as preces mais demoradas ao redor da fogueira. Sentia que algo grande estava para acontecer, e que, de algum modo, ela faria parte disso. Foi então que, numa tarde de céu cor de cobre, Dandinho lhe propôs um pacto secreto, que eles fugiriam juntos para acompanhar o rei Congo em uma de suas expedições. Não para brincar, mas para ajudar de verdade. Joaninha hesitou. Sabia que era perigoso, sabia que o avô jamais permitiria. Mas também sabia que seu coração não caberia mais dentro do peito se ficasse para trás enquanto vidas estavam sendo salvas. Então os dois apertaram as mãos, jurando silêncio e coragem, como pequenos guerreiros selando um destino. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Joaninha ficou acordada, escutando o canto distante dos grilos e o murmúrio da cachoeira. E no fundo de sua alma, sentiu que algo estava prestes a mudar para sempre. A lua cheia iluminava o quilombo como um grande olho silencioso quando Joaninha e Dandinho escaparam de suas esteiras de folhas, caminhando de fininho para não acordar ninguém. Os sons da noite pareciam mais altos do que nunca: o farfalhar das folhas, o canto dos grilos, o rugido distante da cachoeira. Cada passo era um misto de medo e excitação. Eles sabiam que estavam quebrando uma regra sagrada, mas sentiam, lá no fundo, que também estavam obedecendo a algo maior, uma voz mansa e firme que sussurrava em seus corações: vão, porque o amor é coragem em movimento. Seguiram os passos do rei Congo e dos guerreiros, que já haviam partido mais cedo para a missão de resgate. Caminharam por horas, atravessando matas fechadas, guiados apenas pela luz da lua e pelo instinto infantil que parecia conhecer os caminhos tão bem quanto os adultos. Dandinho tentava disfarçar o medo, mas suas mãos tremiam. Joaninha, por sua vez, apertava firme a concha dourada que trazia pendurada ao pescoço, presente de Maria Conga, que lhe dissera um dia que aquela concha havia tocado as águas de Oxum e carregava a proteção da mãe. Era sua única arma e seu único escudo. Quando enfim alcançaram o grupo, o silêncio caiu como um pano pesado. Estavam à beira de uma grande fazenda, onde dezenas de escravos eram mantidos acorrentados. O plano dos adultos era libertá-los antes do amanhecer. Os dois se esconderam atrás de um tronco, observando com os olhos arregalados enquanto os guerreiros preparavam cordas, ferramentas e pequenas bolsas de ervas curativas. Joaninha sentia o coração bater no ritmo da terra. Ali, naquela fronteira entre a vida e a morte, a infância começava a se desfazer dentro dela como um pano antigo. Quando o ataque começou, o mundo virou caos. Gritos, tiros, correria. Os negros lutavam com a fúria de quem carrega séculos de dor nos ombros, e os capatazes resistiam com a crueldade de quem nunca aprendeu o valor da compaixão. Joaninha e Dandinho ficaram paralisados por alguns instantes, mas ao ver um dos guerreiros caído com um corte profundo na perna, Dandinho correu para ajudá-lo. Foi nesse instante que um tiro seco ecoou, e o corpo do pequeno tombou no chão, silencioso, com os olhos ainda abertos para o céu. Joaninha gritou seu nome, mas o som se perdeu no estrondo da batalha. Ela correu até ele, mas outro perigo se aproximava. Um dos capangas a viu e ergueu a arma. A pólvora brilhou por um instante no escuro. E então, como se o tempo tivesse se partido ao meio, uma figura surgiu entre os dois. A sinhazinha da fazenda, a jovem patroa, correndo desesperada. Atirou-se na frente de Joaninha e recebeu o disparo no ombro, caindo sobre a terra encharcada de sangue e lágrimas. A guerra cessou por um instante, como se todos os sons do mundo houvessem parado. Joaninha ficou ali, imóvel, encarando aquela mulher branca que acabará de salvar sua vida. O olhar da sinhazinha estava perdido, os lábios tremendo. Joaninha ajoelhou-se e segurou sua cabeça no colo. Podia sentir que não era apenas o corpo dela que estava ferido, era também sua alma. Uma sombra antiga, feita de culpa e medo, a envolvia como um manto pesado. Joaninha, com os olhos cheios de lágrimas, chamou os guerreiros mais próximos e pediu que buscassem folhas de cura.
Enquanto isso, começou a cantarolar baixinho uma canção de Oxum que Maria Conga lhe ensinara. Sua voz era trêmula, mas cada nota parecia abrir clarões de luz no meio da escuridão. Quando os guerreiros voltaram com as ervas, Joaninha preparou uma pequena pasta e aplicou no ferimento. Rezava enquanto massageava, como vira os mais velhos fazerem. Aos poucos, a pele fria da sinhazinha começou a esquentar, e sua respiração se tornou mais firme. Mas cada palavra de oração parecia drenar a força de Joaninha, como se a vida estivesse escorrendo de dentro dela junto com as lágrimas. Seu pequeno corpo começou a ficar pálido e leve. Ainda assim, continuou até ter certeza de que a mulher viveria. E então, quando o perigo passou e os escravos foram libertos, Joaninha tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. O rei Congo chegou correndo, tomado pelo desespero, e a pegou nos braços. Ela sorriu com os lábios quase imóveis e sussurrou: "Vovô, leve-me até a cachoeira, junto da minha mãe Oxum." O rei Congo apertava o corpo frágil da netinha contra o peito, caminhando com passos apressados e silenciosos pela mata escura. Cada folha que se partia sob seus pés parecia um lamento, cada sopro do vento soava como um último adeus. Joaninha respirava com dificuldade, mas seu olhar ainda tinha brilho, aquele mesmo brilho de quem sempre acreditou que a vida era feita para salvar outras vidas. O velho guerreiro sentia o peito arder em dor e orgulho, como se um raio tivesse partido seu coração ao meio. As sombras das árvores se inclinavam como guardiãs silenciosas enquanto eles seguiam pela trilha estreita que levava até a cachoeira sagrada do quilombo. A cada passo, o ar parecia mais leve, mais doce, como se a própria mata reconhecesse o sacrifício da pequena Herê e abrisse espaço para sua passagem. Os grilos silenciaram, e até o rio que corria ao lado pareceu abrandar seu canto para ouvir os sussurros que escapavam da boca da menina, pequenos cânticos de Oxum, quase inaudíveis, como se ela estivesse conversando com a água que a aguardava. Quando chegaram à beira da cachoeira, o luar transformava as pedras em espelhos prateados. O rei Congo ajoelhou-se com esforço e colocou Joaninha sobre a pedra central, aquela onde diziam que Oxum aparecia para ouvir as preces mais puras. As águas caíam como um manto dourado ao fundo, e a brisa espalhava gotículas que brilhavam como estrelas em volta do pequeno corpo da menina. O velho guerreiro caiu de joelhos e chorou, e suas lágrimas se misturaram com a água cristalina do rio, levando embora um pedaço de sua alma. Joaninha ergueu os olhos cansados para ele, com a voz fraca mas serena, disse: "Vovô, não chores. Aqui não é o fim. Aqui é onde a vida começa de novo. Logo nos veremos, e não haverá dor, só alegria." O rei Congo segurou sua mão minúscula e a beijou com reverência, como se estivesse diante de uma rainha. Então, Joaninha fechou os olhos devagar, e seu último suspiro se misturou ao canto da cachoeira. Um vento quente soprou de repente, levantando folhas secas em redemoinhos, e por um instante todo o lugar pareceu brilhar em dourado. Os guerreiros que vinham ao longe pararam em silêncio, e alguns juraram ter visto, sobre as águas, a figura luminosa de uma mulher de ouro com um espelho nas mãos, Oxum, levando a alma da pequena para o reino onde as águas são eternas. O corpo de Joaninha permaneceu sereno sobre a pedra, como se dormisse. Mas sua presença já não estava mais ali. A mata se encheu de perfume de flores e o canto dos pássaros recomeçou, suave, como um cântico de boas-vindas. O rei Congo, ainda ajoelhado, ergueu o olhar para o céu e prometeu que a história da pequena salvadora nunca seria esquecida. Quando o último sopro de vida deixou o pequeno corpo de Joaninha, o mundo pareceu suspirar junto. A floresta ficou imóvel, o vento cessou, e até a cachoeira caiu num silêncio profundo, como se o próprio tempo tivesse parado para honrar aquele instante. Então, um brilho suave começou a se espalhar sobre a pedra onde ela repousava. Era como se o luar tivesse descido à terra, envolvendo a menina em um manto dourado. As águas ergueram espirais cintilantes ao seu redor, e uma melodia doce, que ninguém soube de onde vinha, começou a soar entre as árvores. No centro desse silêncio encantado, uma figura luminosa emergiu da cascata. Era Oxum, radiante como o sol ao amanhecer, trazendo consigo o perfume das flores e o som das águas calmas. Seus olhos, profundos como lagos dourados, fitavam a criança com ternura infinita. Ela se aproximou, e com mãos suaves como a brisa,
ergueu a alma de Joaninha, agora brilhante como cristal, leve como um raio de luz. A menina abriu os olhos espirituais pela primeira vez e sorriu, reconhecendo ali o colo que sempre sonhara. Oxum a acolheu junto ao peito, e o mundo inteiro pareceu cantar. Você cumpriu sua missão, minha pequena, disse a orixá, com voz de rio manso, deu sua vida para salvar outra, e transformou dor em amor. Por isso, será lembrada eternamente. A alma de Joaninha reluzia, e pétalas brancas começaram a chover do céu, dissolvendo-se antes de tocar o chão. Atrás de Oxum, outras entidades se aproximaram. Eram os Ereis, crianças de luz que corriam entre flores e estrelas, trazendo risos cristalinos que ecoavam como sinos distantes. Eles cercaram Joaninha, girando em danças circulares, e cada passo deles deixava faíscas douradas no ar. Um deles colocou uma coroa de pequenas conchas e flores amarelas sobre sua cabeça. Outro lhe entregou um espelho minúsculo feito de água. Então Oxum proclamou diante de todos: a partir de hoje, esta criança será conhecida como Joaninha das Almas. Guardiã dos corações cansados, curandeira das dores invisíveis, amiga das almas que se perderam da esperança. Um raio de luz dourada caiu do céu e envolveu Joaninha. Sua roupinha rasgada de criança se transformou em tecidos de cor dourada e branca, com pequenos detalhes em verde e azul. Seus pés descalços agora tocavam pétalas de flores que surgiam sob cada passo. E quando ela falou, sua voz soou como um canto de passarinho depois da chuva, leve, doce e cheia de esperança. Os Ereis a aplaudiram com palmas suaves, e o riso de Joaninha ecoou pelo plano espiritual, acendendo luzes em lugares que antes só conheciam escuridão. Desde então, Joaninha passou a caminhar entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos, levando alegria onde havia tristeza, esperança onde havia abandono. Tornou-se presença constante nos terreiros, descendo em festas de Cosme e Damião, trazendo flores, doces e curas invisíveis. Quando alguém perde a fé, é ela quem sopra coragem ao coração cansado. Quando uma alma está ferida e sem rumo, é ela quem aparece, sorrindo, para guiá-la de volta à luz. E assim nasceu Joaninha das Almas, a Erê que transformou a própria morte em renascimento, e fez do amor sua eterna morada. Hoje, Joaninha das Almas caminha leve entre dois mundos, o das crianças e o das almas, trazendo consigo a mesma doçura com que partiu. Quando chega aos terreiros, sua presença transforma o ar, o ambiente se enche de risos suaves, o perfume de flores frescas se espalha e uma brisa morna parece acariciar os ombros de todos. Muitos médiuns dizem que antes mesmo dela se aproximar, pequenas pétalas aparecem no chão e um canto infantil começa a ecoar bem baixinho, como um sussurro de esperança. Joaninha trabalha curando feridas que os olhos não veem. Leva consolo aos corações que perderam a vontade de sorrir e limpa dores antigas que ficaram escondidas na alma. Costuma sentar-se no colo de quem sofre e balançar os pés no ar enquanto canta baixinho, trazendo alívio como quem embala um sonho. Seu toque é tão suave que muitos descrevem como um sopro de luz, e seu sorriso parece acender cores onde antes só havia cinza. Nenhuma lágrima passa despercebida por ela. Cada uma é recebida como uma semente, e Joaninha as transforma em flores invisíveis no jardim espiritual. Por sua ligação com as almas, costuma acompanhar os pretos velhos, ajudando-os a resgatar espíritos que estão cansados e perdidos. É conhecida por ir até os lugares mais escuros do plano espiritual, levando uma lanterna feita de estrelas e um cesto de flores brancas. Com isso, ela encontra crianças desencarnadas que ainda não entenderam que partiram, acalma seus choros e as conduz de volta à luz com brincadeiras e histórias encantadas. Para muitos espíritos, o primeiro sorriso depois da dor vem com o olhar de Joaninha. Quando se manifesta nas giras, traz consigo a energia de Oxum, doce, serena e cintilante como o brilho do sol na água. Dança rodopiando com uma fitinha dourada nas mãos, às vezes distribuindo balas, pirulitos e flores aos presentes. Sua gargalhada ecoa como sinos de cristal, quebrando as correntes invisíveis do medo, da tristeza e do desânimo. É por isso que tantos dizem que ela não cura apenas o corpo espiritual, mas também reacende a fé e a esperança de quem já não acreditava mais em si mesmo. Joaninha gosta de receber flores amarelas e brancas, fitinhas douradas e doces simples como balas de mel ou pirulitos em forma de coração. Não exige luxos,
apenas gestos sinceros de carinho. Ela ensina que os milagres nascem das coisas pequenas, de um abraço, de um sorriso, de uma palavra gentil. Por isso, sempre que alguém diz que está cansado de viver, ela quem aparece para lembrar que a vida ainda guarda surpresas, que o amor ainda existe e que os corações partidos também podem voltar a bater com alegria. E assim, a pequena Herê que um dia entregou a própria vida para salvar outra alma segue espalhando luz. Joaninha das almas é a guardiã dos sorrisos que foram esquecidos, a curandeira das dores silenciosas, e a menina de Oxum que corre entre flores, cachoeiras e estrelas, levando consigo a certeza de que até na escuridão mais densa pode nascer um raio de esperança. O ano era 1820. A vila de São Bento das Areias ficava encravada entre falésias gastas pelo vento e um mar de azul profundo que nunca se cansava de cantar. As casas eram de barro, os telhados de palha, e a vida seguia o compasso lento das marés. Os homens partiam para a pesca antes do sol e voltavam com os rostos queimados e os olhos cheios de esperança ou de vazio. As mulheres, com mãos calejadas e ternura escondida no olhar, lavavam redes e cuidavam das crianças que cresciam como conchas na beira do mundo. Naquela manhã, o céu estava coberto por nuvens pesadas, e o vento trazia um cheiro de sal que ardia nos olhos. O mar parecia inquieto, empurrando as ondas com uma força incomum, como se quisesse devolver algo que havia guardado por tempo demais. Foi então que os pescadores a viram. Primeiro, pensaram ser apenas um tronco ou destroços de alguma embarcação perdida. Mas, à medida que a pequena canoa se aproximava, perceberam que havia algo de estranho nela. Não se movia como madeira solta, mas deslizava com propósito, guiada por correntes invisíveis. E dentro dela, enroscada em algas e conchas cintilantes, repousava uma criança. Era uma menina de talvez 3 anos, a pele pálida como areia clara e os cabelos escorridos em fios negros e molhados. Seus olhos, porém, eram a coisa mais incomum que qualquer um daqueles homens já havia visto. 2 círculos profundos de um azul tão vivo que pareciam conter o próprio oceano. No pescoço, pendia um colar simples, feito de corda fina trançada e uma única pedra de topázio azul, que reluzia como se abrigasse um pedaço de céu líquido. Ela respirava, mas não chorava, nem falava. Apenas os observava com aquele olhar silencioso e antigo demais para caber num corpo tão pequeno. Os homens hesitaram. Nenhum deles ousou tocá-la de imediato, como se um feitiço os mantivesse a um passo de distância. Até que João Pescador, o mais velho da vila, se ajoelhou na areia e ergueu a menina nos braços. "É do mar", sussurrou ele, com a voz embargada. "E o mar não devolve nada por acaso." Levaram-na até a capela da vila, onde as mulheres limparam seus cabelos e embrulharam-na em panos secos. Quando lhe perguntaram o nome, ela nada disse, apenas sorriu de leve, como quem ouve uma canção distante. E assim decidiram chamá-la de Rosinha, por causa da cor suave que lhe veio às faces quando adormeceu, e porque ninguém tinha coragem de dar a ela um nome de gente comum. Naquela noite, muitos da vila não conseguiram dormir. Alguns diziam que era um presente dos deuses, outros que era uma maldição escondida num sorriso. Mas todos sabiam, em silêncio, que o mar havia deixado ali mais do que uma criança, havia deixado um mistério. E, ao longe, as ondas batiam na areia num compasso diferente, como se sussurrassem um segredo que só Rosinha podia entender. Rosinha cresceu como o mar cresce sobre a areia, silenciosa, constante e impossível de conter. Desde o dia em que chegará, parecia pertencer a cada canto da vila de São Bento das Areias, e ainda assim não pertencer a lugar nenhum. As crianças corriam atrás dela rindo, mas era comum vê-la se afastar em silêncio, os pés descalços sobre as pedras molhadas, olhando o horizonte com a expressão de quem escuta uma voz que só ela podia ouvir. O colar que trouxera no pescoço jamais a deixava. Tentaram tirá-lo quando era bebê, mas a pedra pareceu grudar-se à sua pele como se fosse parte de sua carne. Ao toque, era morna e pulsante, como se tivesse um coração próprio. Sob a luz do sol, cintilava com faíscas azuis que dançavam como escamas de peixe. Sob a luz da lua, tornava-se translúcida e viva, projetando reflexos que pareciam formar pequenos símbolos na água. E quanto mais crescia, mais aquele colar parecia influenciar quem olhava. Os pescadores mais jovens diziam que sentiam uma vertigem estranha quando Rosinha passava,
como se por um instante esquecessem quem eram. As mulheres mais velhas, por sua vez, murmuravam que aquele brilho mexia com os pensamentos e podia arrancar segredos escondidos no fundo do peito. Apesar disso, Rosinha era doce. Ajudava as mulheres a carregar baldes de água, cuidava das crianças menores, e sempre que alguém chorava, ela se aproximava e o abraço dela fazia o choro cessar. Era como se sua presença lavasse a tristeza das pessoas. Alguns diziam que seus olhos tinham o poder de acalmar o coração. Mas nem todos viam isso como bênção. Havia quem cochichasse que a menina não era humana. Diziam que o mar havia deixado um engano ali, um chamariz para tragédias futuras. Outros, com medo, começavam a evitar seu olhar, e quando ela passava pela feira, algumas mulheres faziam o sinal da cruz escondidas. E então começou a surgir algo mais perigoso que o medo: a cobiça. O topázio azul tornou-se assunto entre os homens mais ricos da região. Um comerciante certa vez ofereceu moedas de ouro à família que a acolhera, dizendo que aquela pedra valeria uma fortuna. Mas Rosinha, que ouvirá a conversa por trás da porta, apenas sorriu e respondeu: "Essa pedra não é minha. Ela está só esperando o momento certo." Depois disso, os rumores cresceram como ervas daninhas. Alguns diziam que quem possuísse aquela joia jamais afundaria no mar. Outros, que ela traria poder sobre as marés e fortunas sem fim. E assim, sem que Rosinha soubesse, sementes de ganância começaram a germinar no coração dos homens. Enquanto isso, ela continuava andando pela praia, cantarolando sozinha e traçando espirais na areia com os pés, como se estivesse escrevendo mensagens para o mar. Às vezes, mergulhava tão fundo que todos temiam que não voltasse, mas sempre surgia de novo, sorrindo, com os cabelos reluzindo à luz do sol. Ela era luz e enigma, ternura e presságio. E, sem saber, o tempo estava se curvando ao redor dela, preparando o início da provação que Iemanjá havia planejado para testar os corações dos homens. Foi numa manhã cinzenta que o equilíbrio começou a se romper. O vento soprava sal e silêncio sobre São Bento das Areias, e o mar parecia mais próximo, como se quisesse escutar os sussurros que os homens faziam em terra firme. Rosinha caminhava pela beira da água, o colar faiscando uma luz pálida como chama de vela. Ela parecia alheia aos olhares que a seguiam, mas os olhos dela, azuis como a própria pedra, estavam cada vez mais tristes, como se pressentissem algo que os outros ainda não compreendiam. Naquela semana, um mercador de nome Álvaro chegou de navio. Usava botas de couro e um chapéu escuro que lhe escondia o rosto, mas os olhos brilhavam como moedas. Contaram-lhe a história da menina do colar, e ele ouviu calado, com meio sorriso que cheirava a perigo. À noite, instalou-se na taverna e passou a oferecer recompensas cada vez maiores a quem lhe trouxesse o topázio azul. As moedas de ouro tilintavam sobre a mesa como iscas lançadas ao mar, e os homens, pobres e cansados, começaram a se morder por dentro diante daquela promessa. Primeiro vieram os cochichos. Depois, as armadilhas. 2 pescadores tentaram surpreender Rosinha enquanto ela dormia sob o pier, mas ao tocarem o colar sentiram um calor súbito subir pelos braços, como brasas vivas. Gritaram, caíram na água e juraram que mãos invisíveis os puxavam para o fundo. Foram salvos, mas voltaram mudos e com os olhos opacos, como quem vira o fundo do mundo. Mesmo assim, a ganância não recuou. Álvaro prometeu um navio inteiro àquele que lhe trouxesse a joia, e foi aí que o medo virou fome. Os vizinhos que antes dividiam pão começaram a desconfiar uns dos outros. As crianças foram proibidas de brincar com Rosinha. Alguns homens diziam que, se não tomassem o colar logo, o mar o tomaria de volta, e que seria melhor que ficasse com alguém que soubesse usá-lo. Rosinha, silenciosa, observava tudo com uma tristeza serena. Como quem compreende o inevitável, começou a passar mais tempo dentro d'água que em terra. Às vezes ficava horas boiando, de olhos fechados, e parecia que o mar respirava junto com ela. Quando emergia, trazia nas mãos conchas azuis e as deixava na porta das casas dos pescadores mais pobres. Era seu jeito de lembrar que ainda havia beleza no mundo, mesmo quando a bondade começava a escorrer pelos dedos das pessoas. Mas o mar já não sorria. As marés começaram a subir de forma estranha.
Os peixes desapareceram da costa e as ondas batiam nas pedras como tambores antigos anunciando luto. As mulheres diziam que era mau agouro, e os homens, endurecidos pelo desejo, diziam que era apenas azar, mas sabiam, no fundo, que havia algo mais. Então veio a tempestade. Um céu negro como breu caiu sobre a vila, e o vento uivava como se carregasse vozes antigas. As casas estremeceram, os barcos se partiram na areia, e o mar engoliu parte do cais como um animal faminto. Quando o sol voltou, Rosinha não estava em lugar nenhum. Foi só ao cair da noite que a encontraram, de pé sobre uma pedra no meio da praia devastada. O colar brilhava como um farol. Ela não dizia nada, apenas olhava para o mar com os olhos cheios de algo que não era medo, era despedida. E ali, sem que ninguém soubesse, o teste de Iemanjá havia começado de fato. Naquela noite, o silêncio parecia mais pesado que o próprio ar. Os destroços da tempestade ainda marcavam a praia como cicatrizes abertas, e o cheiro de sal e madeira partida se misturava ao medo que ninguém ousava confessar em voz alta. Rosinha permanecia imóvel sobre a pedra, o colar aceso como uma estrela caída, e os habitantes da vila observavam de longe, escondidos entre as sombras. Álvaro foi o primeiro a romper o medo. Arrastou os pés pela areia molhada com um sorriso de vitória, como se a tormenta tivesse sido apenas um contratempo entre ele e sua fortuna prometida. Os outros homens seguiram-no, hesitantes, mas com os olhos ardendo de cobiça. Não havia mais compaixão em seus rostos, apenas o reflexo azul do topázio nos olhos famintos. Rosinha os encarou com uma calma que não parecia humana. Seus cabelos estavam molhados e grudados à pele fina, e ainda assim ela parecia brilhar por dentro, como se fosse feita de luz líquida. "Vocês não entendem", murmurou ela, e sua voz saiu tão suave quanto o canto distante de uma baleia. "Este colar não é meu. Nunca foi." Álvaro avançou, rindo, e arrancou o colar de seu pescoço com um puxão seco. No instante em que seus dedos tocaram a pedra, um clarão azul varreu a praia, e o vento explodiu como se o próprio oceano tivesse se erguido. Álvaro gritou. A pele de suas mãos queimava como se segurasse gelo incandescente, e o colar, agora suspenso no ar, começou a girar lentamente sobre a pedra, emitindo um som baixo e profundo que parecia vir das entranhas do mundo. O mar respondeu. Uma onda colossal ergueu-se no horizonte, alta como um prédio, e veio avançando em silêncio mortal. Os homens correram, tropeçando uns nos outros, mas Rosinha não se moveu. Apenas ergueu os olhos para o céu, e por um segundo pareceu sorrir, não um sorriso de alegria, mas de alívio. A onda atingiu a pedra num impacto ensurdecedor. Água e luz se misturaram num turbilhão que engoliu Rosinha e o colar, deixando apenas espuma luminosa que cintilava como pó de estrelas. Quando a água recuou, não havia corpo algum, nem vestígio do topázio azul. Só a pedra nua e fria, e um silêncio tão profundo que fazia os ouvidos doerem. Durante dias, o mar ficou calmo, mais calmo do que jamais havia sido. Os peixes voltaram, a brisa tornou-se leve, e até as gaivotas, que haviam desaparecido, regressaram ao porto. A vila recuperou-se, mas as pessoas passaram a evitar a pedra no meio da praia, como se temessem que ela ainda guardasse o eco de algo maior do que podiam compreender. Mas o que ninguém viu, o que ninguém poderia ver, foi que, bem no fundo do oceano, Rosinha despertava outra vez. Seu corpo não era mais carne, e sim luz suave que dançava como pluma na correnteza. Braços maternos feitos de espuma e estrelas a envolveram, e uma voz que soava como todas as conchas do mundo disse: "Agora, minha filha, você está em casa." Rosinha abriu os olhos, e seus olhos eram dois pequenos mares. O colar se desfez em pó luminoso e afundou em seu peito, tornando-se parte dela para sempre. Ela não era mais apenas uma menina. Era um herê, um espírito de luz, mensageira da bondade que resistiu mesmo quando o mundo tentou comprá-la. E desde aquele dia, dizem que quando o céu escurece de repente sobre São Bento das Areias, uma luz azul dança sob as ondas. É Rosinha da praia, rindo como só as crianças do mar sabem rir, e lembrando aos homens que há coisas que o ouro jamais poderá tocar. O tempo passou como passa a maré, lento, mas inevitável. A vila de São Bento das Areias cresceu, envelheceu, e mudou de rosto como quem troca de pele,
mas a lenda de Rosinha da praia jamais partiu. Ninguém mais ousou tocar na pedra onde ela desaparecera, e até os pescadores mais céticos faziam o sinal da concha ao passar por ali, temendo que um gesto de ganância pudesse acordar a fúria silenciosa do mar. Às vezes, quando o entardecer se pintava de azul e dourado, as crianças diziam ouvir gargalhadas vindas das ondas, risos leves, doces, cheios de sal e vento, que não pertenciam a nenhum ser humano. Os mais velhos diziam que era o riso dos heréis, e que Rosinha agora caminhava com eles, carregando nos olhos a calma das marés e no coração a luz que nenhum homem conseguiu apagar. No mundo espiritual, ela já não tinha o peso dos ossos, nem o medo que um dia conheceu na terra. Seus pés mal tocavam o chão das águas enquanto corria entre os corais, deixando rastros de luz que dançavam como fitas. Iemanjá observava de seu trono de conchas e pérolas, com um sorriso que só as mães eternas conhecem. A grande rainha das águas sabia que Rosinha havia cumprido a tarefa que poucos compreendem, ser prova viva de que a pureza pode resistir até mesmo diante da cobiça, e que a verdadeira riqueza está em não querer possuir o que não nos pertence. Assim, Rosinha tornou-se uma guardiã silenciosa das crianças da terra, protetora das almas pequenas e dos corações inocentes que o mundo insiste em tentar endurecer. Quando uma criança chora sem motivo aparente à beira-mar, dizem que é porque Rosinha passou por ali, levando embora um medo que ainda não sabia dizer seu nome. E quando o vento sopra do mar com cheiro de flor do mar e maresia, os pescadores param um instante e escutam. Pois às vezes, muito ao longe, podem ouvir um canto suave, feito de risos e marolas, que sussurra: "Não tema, pequeno. A luz que te protege não pode ser comprada." E então o mar parece sorrir. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.